Então podemos nos assentar um instantinho. Então, amados irmãos e irmãs, a liturgia deste quinto domingo do tempo da Quaresma, a semana que já nos leva a muito próximos de experimentarmos a Semana Santa, vivenciando os mistérios da paixão e morte do Senhor. Então nós podemos perceber que as leituras já nos conduzem para o momento decisivo da missão de Jesus. As coisas já começam a ficar acaloradas, sobre ele, perseguições, desafios cada vez maiores de serem enfrentados, mas no final a glória, Mas aqui as leituras já nos apontam para este momento crucial. Então aqui nos mostra que não é algo novo, é algo que já estava sendo profetizado desde a antiga lei. Então nós podemos perceber isso na profecia de Jeremias, que é a primeira leitura que nós ouvimos. Aqui nós podemos perceber que o Senhor selou a primeira aliança com o seu povo, Mas esta primeira aliança foi desfeita porque o povo foi desobediente à voz de Deus e acabou muitas vezes rompendo com esta aliança, e aí o povo acabou colhendo as consequências disso tudo. Foram para o exílio, ficaram lá por 70 anos, Então eles violaram muitas vezes aquele pacto, aquela aliança que Deus tinha feito com eles, porque Deus os amava e de fato continua amando-os como pai que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Então, aqui nós podemos ver aqui um trecho muito bonito dessa primeira leitura. Aqui o profeta vai dizer: "E imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração", Deus iria inscrever no coração de todo o povo uma nova aliança. Esta será a aliança decisiva, a aliança que se concretizaria com a história daquele povo e que se daria com Jesus na sua cruz. A nova aliança selada é a nova e definitiva aliança, Então, aqui voltando ao contexto deste versículo, inscrever no coração. Quando Deus quer inscrever a sua lei no coração, justamente no coração, porque no coração a gente nunca esquece. Quando a gente guarda as coisas no coração, aquelas coisas que foram marcantes, a gente guarda aqui, não é verdade? Por isso Deus quer de fato inscrever a sua lei, a sua vontade, a sua palavra dentro de nós, em nossos corações também. E assim se concretizou. Deus de fato selou a sua aliança, inscreveu ali uma nova história, uma nova aliança. Ou seja, esta nova aliança já é um sinal da misericórdia de Deus, que dá uma nova chance para a humanidade, para que assim Ele pudesse selar este pacto novamente com todos nós, seus filhos bem-amados. Olha aí, o amor de Deus agindo novamente, só que agora de uma forma mais profunda. Deus que se fez homem, indo até as últimas consequências para mostrar de fato o seu amor por nós, diante de uma entrega total de uma cruz. Então nós podemos perceber, que é um Deus que se fez homem e a sua humanidade veio à tona, todos os seus sentimentos, lágrimas, angústias,
e súplicas diante de tudo aquilo que ele iria vivenciar, porque ele já sabia o que ele iria passar. Ele já sabia, já tinha noção, porque ele era Deus, já estava ciente da sua missão, daquilo que ele iria passar, de todo o sofrimento, até chegar ao alto daquela cruz. Por isso, a segunda leitura da carta dos Hebreus vai nos revelar isso, a face humana de Jesus ali, já em uma angústia, suplicando a Deus, com clamores e lágrimas. E aqui é o sinal da sua agonia, no Horto das Oliveiras, chorava lágrimas de sangue. E assim pedia ao Pai para salvá-lo da morte: Pai, afasta-te de mim este cálice, Mas aqui, se a gente for interpretar este versículo, Jesus não queria fugir da cruz com essas palavras. Não, muito pelo contrário. Ele queria enfrentar a cruz, encarar a cruz com dedicação ali, em obediência ao seu Pai do céu. Porque Jesus aqui nos mostra, através deste gesto, a sua total conformidade com o Pai, Obediente, servindo ali, estando em perfeita sintonia com a vontade do Pai, Então, a morte não foi, ou melhor, Jesus não quis fugir da morte, muito pelo contrário, ele quis ali naquele momento vencer a morte, utilizando-se de um instrumento que é sinal de morte, que é a cruz, um instrumento que todos tinham horror, Então a cruz, que era um instrumento de morte, se tornou antídoto contra a morte, ou seja, nos concedeu vida através desta cruz, nos deu uma vida nova, uma vida abundante, uma vida eterna com este Deus que venceu a morte, nos concedeu a vitória, nos redimiu através desta cruz, Então, é a morte que foi vencida, derrotada, E assim nós temos a oportunidade de vivermos para Deus, vivermos eternamente ao lado dele, Então, Cristo derrotou a morte, que está ali simbolizada na figura do próprio Satanás que veio para destruir, para matar, para dividir. Mas Cristo veio e colocou o seu inimigo debaixo dos seus pés, matando aquilo que muitas vezes estava matando ao povo daquele tempo. E assim deu uma nova chance também para aquele povo e também para cada um de nós, para que nós também possamos segui-lo, seguindo os passos do Senhor, Então, o Evangelho de hoje apresenta diante de nós a questão de servir a Cristo. E servir a Cristo envolve um desprendimento, uma renúncia, renunciarmos às coisas deste mundo, renunciar até a si mesmo, Porque muitas vezes quem se apega à sua própria vida vai perdê-la. São as palavras do Evangelho, Muitas vezes a gente fica muito apegado com a nossa vida, com as coisas que nós experimentamos aqui, e esquecemos de trilharmos os caminhos do Senhor. Muitas vezes são os caminhos que vai envolver cruz. Todos nós também devemos abraçar as nossas cruzes de cada dia, porque Cristo nos ensinou isso. A cruz é necessária na vida de todo cristão. Se quisermos ser merecedores da glória,
também devemos passar pela cruz, pelo sofrimento, né? Então, nós temos esses dois aspectos diante de um Deus que se fez homem, um Deus que teve que passar pelo sofrimento, é o primeiro aspecto, o sofrimento, e também a glória, né? Então uma coisa também leva a outra, mas não devemos ficar fechado em uma coisa só, não devemos ficar fechado só apenas no sofrimento de Cristo, porque muitas vezes a gente experimenta ali a Semana Santa, refletindo o sofrimento de Cristo, do Horto das Oliveiras até a cruz no Calvário, e muitas vezes a gente fica só paralisado, estático ali no sofrimento, chorando, né? Se sensibilizando com aquele episódio, aquela cena tão triste do sofrimento de Cristo. E muitas vezes a gente acaba ficando paralisado só no sofrimento, como se a missão de Cristo tivesse fracassado ali, né? Tivesse acabado por ali, mas não. E há aqueles também que têm horror de ver um Cristo pregado na cruz, não gostam nem de ver, até criticam, né? Mas se a gente for olhar para a cruz, né, para o sofrimento, ele também é necessário. O próprio Jesus não vai falar: se cada um quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz é necessária, né? Então não devemos temer, ter pavor da cruz. Ela é necessária, simboliza o sofrimento que muitas vezes nós iremos passar, mas nós podemos passar por eles, se nós nos apoiarmos na figura do Mestre Jesus. Ele nos sustentará, para que possamos passar por todo e qualquer sofrimento, e possamos também ter a capacidade de carregarmos as nossas cruzes também, né? Então, vamos falar agora da glória, né? Porque a glória, muitos querem de fato ficar só presos na glória, né? Como se Cristo não tivesse passado pelo sofrimento, ou quisesse muitas vezes esquecer o sofrimento que Cristo passou. Não, isso é passado. Agora Cristo ressuscitou, Ele vive, né? Então eu não quero celebrar um Cristo morto, né? Então muitas vezes a gente acaba ficando fechado, muitas vezes também neste aspecto, esquecendo do sofrimento, que também é necessário para se chegar à glória. Então, é o que o padre disse, uma coisa leva a outra, né? Então, é necessário que a gente também abrace com coragem as nossas cruzes, assumamos a nossa marca de cristãos. Se nós carregamos esse título de cristãos, é porque nós devemos também nos comprometer com o próprio Cristo, comprometimento sincero, se espelhando na figura deste Cristo, que também se entregou por nós, também abraçou esta cruz por nós, e também nos estimula a fazermos o mesmo. É uma forma também da gente estar experimentando também, através do sofrimento, e que tudo aquilo que nós passarmos, e que tudo isto terá uma recompensa no final, né? Fruto de tudo aquilo que nós nos dedicamos nesta vida. Deus estará dando para nós aquilo que nós fizermos nesta vida, e que será mérito nosso também, do nosso esforço, daquilo que nós nos dedicamos para alcançar esta glória. E assim nós só alcançaremos se nós fizermos a nossa parte. Deus estará fazendo a parte dele,
Mas, se cada um de nós fizermos a nossa parte também, seremos mais do que vencedores. Então, peçamos ao Senhor esta graça para este 5º domingo do tempo da Quaresma, que já está chegando ao seu final, para que Deus nos sustente e assim nós também possamos nos dedicar cada vez mais, para que, como servidores deste Deus, né? Porque se nós estamos aqui é para servir também, servir e também ser um testemunho neste mundo de hoje que tanto necessita, e que assim possamos irradiar a presença deste Deus através de cada um de nós, né? O próprio Cristo falou, né, ao final do Evangelho, quando ele fosse elevado, ele atrairia todos para ele, né? E através desta atração, todos nós também nos sintamos cada vez mais tocados por eles e possamos também sermos instrumento de atração para muitos outros irmãos que tanto necessitam aí também de serem tocados pela presença deste Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.